Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de gatos. Histórias assombradas. Morte por gatos. O moço que nos conta esse relato diz que isso não aconteceu com ele, mas ele pode dizer que ele presenciou. Na época ele tinha 8 ou 9 anos de idade, hoje ele tem 21 anos. Ele conta que quando se mudou de cidade, os pais dele compraram um apartamento bem pequeno, com 2 quartos apenas, e ficou dividido assim: um quarto para os pais dele e o outro quarto para ele e para o irmão mais velho, que na época tinha 11 anos. E era no primeiro andar. E ele diz que apesar do apartamento ser bem pequeno e tal, era bem legal morar lá, a vizinhança era legal. E diz que tinha vários animais que visitavam o prédio, inclusive gatos, e a mãe dele sempre amou gatos, então ela gostou bastante do local. E ao lado do apartamento deles morava o síndico do prédio, que odiava qualquer tipo de animal. Se um passarinho pousasse na janela dele, ele jogava pedra para espantar. Se um gato viesse pedir comida, ele chutava o gato. Cachorro nem chegava perto dele, porque se chegasse era capaz dele matar. Por sorte, esse síndico viajava bastante, então quando ele não estava, a mãe do moço que nos conta esse relato cuidava dos animais ali ao redor, ali em volta. Um dia, depois que esse síndico chegou de viagem, quando ele chegou, ele conta que ele e o irmão estavam acariciando um gato bem velhinho na porta do apartamento deles. E a única coisa que o homem fez foi olhar para os dois e entrou para o apartamento dele. E não passou nem 5 minutos e esse homem voltou do apartamento dele com uma arma. Ele não lembra que arma que era exatamente, mas o cara matou o gato. Com a arma dele, matou o gato na frente dos meninos, do moço que nos conta esse relato e do irmão. Na hora, eles que nem acreditaram, eles entraram em casa chorando, falando para a mãe o que tinha acontecido, e a mãe dele ainda teve que limpar a sujeira, porque o cara não quis limpar. Gente, esse cara era doente mental, pelo amor de Deus, era doente. Se ele faz isso com um gato, tranquilamente ele faz com uma pessoa. Só que daí quando foi à noite, ele e o irmão escutaram um miado que vinha de fora do apartamento. Os dois foram lá, abriram a porta do apartamento para ver se era algum gato que estava na frente da porta do síndico, mas não tinha nada lá. E conforme o tempo passava, parece que o miado ficava cada vez mais alto, mais forte. Mas sempre que eles iam checar, não tinha nenhum gato ali. E ele disse que não podia ser gato do vizinho, porque no andar dele só morava a família dele, o síndico, um casal que não tinha gatos, inclusive eles foram bater na porta desse casal para saber se não tinha nenhum gato lá e não tinha, e um apartamento vazio. E ele disse que o interessante é que não parecia que era um gato só, parecia que eram vários gatos miando muito, como se houvesse ali milhares de gatos miando com raiva ainda, sabe, um monte de gato. Inclusive eles foram dormir e os miados continuaram ainda por um bom tempo até que parou. E no dia seguinte, o síndico não saiu do apartamento dele, nem no segundo dia, nem no terceiro dia. Aí o pai dele e um outro vizinho começaram a ficar preocupados e resolveram entrar no apartamento do síndico. E no mesmo dia ele soube que o síndico acabou morrendo. Mas na época ninguém contou para ele como o síndico morreu. Só foram contar quando ele tinha 15 anos. E quando ele perguntou para o pai dele como o síndico havia morrido, o pai contou que o apartamento estava repleto de pelo de gato, pelo de tudo quanto é cor. Os sofás, as cortinas estavam todos arranhados, copos quebrados. A porta do quarto dele estava completamente arranhada, como se alguma coisa quisesse desesperadamente entrar no quarto dele. E quando eles finalmente entraram no quarto do homem, o corpo dele estava completamente arranhado também, o rosto arranhado, a barriga, tudo. O mais estranho, segundo o pai dele, foi que tinha várias marcas de patas de gato na janela do quarto dele também. Ele disse que quando o pai dele contou isso para ele gelou. Inclusive, ele disse que estava gelado enquanto escrevia o relato também. Será que os gatos
nem que seja de outra dimensão, sei lá, voltaram para se vingar daquele homem mau? Quem sabe? Meu gato absorveu inveja. A moça que nos conta esse relato tem 25 anos, mora em Santo André, São Paulo, é casada e tem um filho de 4 anos. Ela diz então que é casada há 6 anos e desses 6 anos, 4 anos ela morou num puxadinho em cima da casa do pai dela e da madrasta. E ela diz assim, quem mora com familiares sabe que não é muito fácil assim viver em paz. Ela conta que era um único cômodo de telha e ali era feito sala, quarto e cozinha. Ela conta que era bem pequeno, mas apesar de tudo, eles sempre foram muito felizes. E pela casa ser de telha, ela diz que acabou aprendendo até a conviver com ratos. Sim, conviver, porque diz que eram muitos que entravam ali pelas telhas, eles entravam pelos fios. Andavam pela casa, tentavam entrar nos armários para pegar comida. Então, assim, era tanto rato e ela acabou tendo até que enfrentar esse medo, né? Esse pavor que ela tinha de ratos, teve que enfrentar isso por muitas vezes ter que agir, não ter o que fazer, ter que agir contra eles sem se estabanar nada para não assustar ainda mais o filho dela, que já tinha medo dos ratos. Inclusive o marido dela disse que passou a ter mais medo ainda. E o filho dela constantemente tem pesadelos com ratos ainda. Mas tudo melhorou com a chegada do Hércules, um gato preto de olhos verdes, lindo e valente, que passou a protegê-los dos ratos. Só a presença dele na casa já espantava os roedores. Então, para eles, o gato ali já era muito mais do que importante. Além de ser o mascotinho deles, era um protetor. Então eles se mudaram, construíram a tão sonhada casa com muito suor, muito trabalho e muita correria. Pois a madrasta dela havia dado um pedaço do terreno em que a moça que nos conta esse relato morava para a filha mais nova dela, da madrasta, a qual cresceu junto com ela após o casamento do pai dela com a madrasta dela. Então ela conta que sofria bastante pressão diariamente para que eles saíssem da casa, né? Porque a outra filha ia construir naquele terreno. Então eles precisavam sair rápido. Mas acabou que deu certo, então eles se mudaram de lá, foram para a nova casa, graças a Deus deu tudo certo e eles levaram o gato junto com eles. Mas é aí que a história começa a ficar triste. Depois de mais ou menos uns 5 dias que eles se mudaram para a casa nova, ela diz que a irmã dela não via a hora de vê-la pelas costas, digamos assim. E então, cerca de uns 5 dias, mais ou menos, depois da mudança, depois que se mudaram para a casa nova, a irmã dela, que não via a hora de vê-la pelas costas, diz ela aqui, foi visitá-la. Foi conhecer a casa nova e diz que logo na entrada já se espantou e já foi abrindo a porta e foi entrando sem ser convidada. Abria a boca, soltava sons de espanto. Nossa, uau! Demonstrava uma falsa alegria, porque na verdade ela nunca queria ver a irmã, a moça que nos conta esse relato, bem. Por coisas mínimas na infância ou por coisas um pouco mais graves já na adolescência, ela sempre mostrava com ações ou palavras a intolerância dela ao sucesso da moça que nos conta esse relato, da irmã. Seja ele em qual área fosse. E sim, justamente ela foi ver a casa nova. Mas tudo ok, até ela ir embora e a moça que nos conta esse relato procurar o gato e não encontrar. Chamou por ele, gritou, foi na rua e nada dele aparecer. E ela chamando de todas as formas porque era a hora do jantar dele. E nada. Foi quando ela foi até a sacada e o encontrou, caído, já sem respirar, com os olhos abertos e com a boca aberta. Imediatamente ela gritou para o marido dela vir ver aquilo. Eles não tinham reação. Ela pegou ele e viu uma gosma branca que saía da boquinha dele. Aí ela pensou em envenenamento, mas como se ele nem tinha saído na rua ainda? Eles eram recém-mudados, tinham acabado de mudar para lá, ele ainda não estava à vontade para sair andando pela vizinhança. Mas quando ela chegou mais perto dele para olhar melhor, ela conta que sentiu uma coisa estranha,
uma coisa ruim, um arrepio, foi quando o marido dela disse: "É a velha inveja da sua irmã." E ela conta que no fundo sabia disso também, mas naquele momento ela só pensava no Hércules ali. Um pouco mais tarde, o sogro dela chegou na casa para uma breve visita. A tal da passadinha, dá uma passadinha ali. E aí ele viu, né, a moça que nos conta esse relato, com os olhos inchados, vermelhos de chorar, e perguntou o que aconteceu. Aí ela contou para ele, chorou mais ainda. E um detalhe, o gato foi presente do sogro dela. Foi quando ele olhou nos olhos dela e disse: "Se acalma, eu sei que é muito triste, mas você sabe o que foi. Ou era isso, ou o seu filho doente. Talvez seu marido, talvez você. Não chora mais não. Infelizmente, foi melhor assim." E ela conta que doeu mais ainda saber o porquê da morte do gato dela. Mas ela entendeu. E esteja onde estiver, ele sabe o quanto ele foi amado e o quanto ele foi importante para eles. Hoje eles têm outro gato, o Thor, rajadinho, também a alegria da casa. Resumindo, ela diz que devemos procurar proteção da forma que achamos mais segura, cada um com a sua fé, com a sua crença. Ela, em suas orações, passou a redobrar o pedido de proteção para ela e para os familiares, porque a gente nunca sabe de onde vem o mal e de qual maneira ele vai nos atingir. Dessa vez, atingiu o gato. Antes de continuar, tem aquele recadinho para vocês não esquecerem de dar uma fuçadinha na Loja Assombrada e ver as novidades que a gente tem por lá, principalmente em camisetas. E olha aqui, a nova estampa é a camiseta Vingança das Vacas, que é um ET, quer dizer, é um disco voador de vaca que abduz um ET, né? Meio contrário assim do que costuma acontecer. E essa é a Vingança das Vacas. Brilha no escuro também, está em pré-venda lá na Loja Assombrada. O link está na descrição. São Cipriano levou e curou meu gato? A moça que nos conta esse relato é de Fortaleza, no Ceará. E ela diz que isso aconteceu com ela e com uma ex-namorada, que inclusive foi ela quem deu o gato de presente para ela. Ela conta que as duas, ela e a ex, sempre foram muito envolvidas com o oculto. Ambas eram magistas e ocultistas. A ex dela e a mãe da ex-namorada dela sempre cuidaram de animaizinhos que encontravam na rua. Tanto que as pessoas sabiam que elas cuidavam dos animaizinhos abandonados, que deixavam alguns na porta da casa delas. E ela diz que por algum motivo, gatos pretos não duravam na casa das duas. Ela não sabe explicar porquê, mas a casa da ex-namorada e da mãe da ex-namorada tinha um jeito de mal assombrada. Certo dia, então, foi deixado na frente da casa delas um gatinho bem pequenininho, aparentando estar bem adoentado, e era pretinho. E elas se desesperaram, sabendo que o gato não ia durar muito tempo, afinal era um gato preto. Então a moça que nos conta esse relato se dispôs a ajudar aquele gatinho, trazendo para a casa dela. E naquele mesmo dia, ela e a namorada foram e levaram o gatinho para a casa da moça que nos conta esse relato e deram a ele o nome de Caim. Só que ele realmente estava muito mal. Elas sabiam que ele ia morrer, o que era muito triste porque elas já tinham se apegado bastante a ele. Naquele tempo, ela já tinha iniciado os estudos a São Cipriano. Ela já sabia fazer bastante ritual, só ainda não tinha praticado. Então elas passaram o dia cuidando do gatinho, mas infelizmente ele veio a piorar, o que as deixou muito triste. Aí elas deram comida para ele, deixaram ele tentar andar um pouco pelo quarto e desviaram um pouco a atenção dele. Quando do nada ele começou a miar muito alto e se contorcer. A namorada dela não aguentou ver aquilo e pediu para que ela cuidasse da situação. E ela sabia que ele estava prestes a morrer e ela não queria sacrificá-lo. E em um ato de desespero, ela colocou o gatinho na cama dela, encostou a testa dela no gato e pediu a São Cipriano: "Por favor, São Cipriano, cuide, cure e floresça a saúde desse meu familiar, e o darei de bom grado aos seus cuidados." E naquele instante, o gatinho já começou a melhorar, o que deu até taquicardia nela de espanto.
Aí ela o colocou no chão e ele ficou sentado perto de uma mesinha. E aí ela foi chamar a namorada dela para deitar um pouco e acalmar os ânimos, que estava ficando tudo bem. E ela jura aqui por tudo que o Caim estava ali sentadinho no chão do lado daquela mesinha. E quando elas desviaram por um minuto o olhar dele e voltaram a olhar, o gato havia simplesmente desaparecido. O gato sumiu. Elas entraram em desespero e começaram a procurar pelo gato. E nada, e procuraram por tudo quanto é canto. Ficaram cerca de 1 hora procurando o gato pela casa e não encontravam. Elas pensaram que ele havia sumido ou se escondido para morrer. E pensaram, a gente só vai achar a hora que subir o cheiro de carne podre. E por volta das 7 horas da noite daquele mesmo dia, elas escutaram um miado e correram para o quarto para ver se era ele. E sim, era o Caim. Estava assustado, com o coraçãozinho acelerado, sentado no mesmo lugar onde ele havia desaparecido. Aí ela conta que pegou o gato e percebeu que ele tinha uma sutura na barriga. Mas não podia ser, porque não tinha linha de sutura e ninguém tinha levado ele no veterinário. Enfim, resumindo, ela diz que o gatinho dela, o Caim, já a protegeu, já a fez sorrir e já a ajudou nas piores horas. Mas infelizmente, depois de uma briga séria na casa dela, ele não aguentou as energias negativas e foi embora. E ela diz que sente saudades dele, mas espera que ele esteja bem. E ela termina agradecendo a São Cipriano. O gato voltou. A moça que nos conta esse relato é de Mauá, São Paulo, tem 16 anos e diz que é a louca apaixonada por gatos. Ela tem uma gata de 13 anos e um gato de 1 ano e meio. Bom, ela conta que no dia 10 de agosto ela foi fazer a primeira tatuagem e ficou 3 horas no estúdio. E pro desespero dela, quando ela chegou em casa, o gatinho mais novo dela, o Jerry, havia desaparecido. E ela disse que ele nunca foi de fazer isso e ela só notou o desaparecimento dele no dia seguinte quando ela acordou, porque ela viu que ele não tinha dormido com ela. Passou sábado, domingo, segunda-feira ela já estava ficando louca. Ela orava, pedia a Deus para trazer ele de volta, mas parece que nada estava funcionando. E na madrugada de segunda para terça-feira, lá pela 1 hora da manhã, ela conta que começou a ficar estranha, começou a se sentir estranha, parece que ela não conseguia se mexer direito. A falta de ar tomou conta e a dor no peito apareceu. E ela chorou descontroladamente e começou a fazer promessa. Prometeu não beber mais bebida alcoólica e não fumar por 1 ano. Ela disse que já parou com essas coisas, mas assim, ainda faz socialmente, né? E ela mesma disse que isso é uma besteira. Prometeu não comer mais chocolate por um bom tempo e, principalmente, prometeu mandar um relato do pequeno milagre dela aqui para o Assombrado, já que ela acompanha o canal todos os dias. E ela conta que pediu com tanta fé, mas não sabia se ia ser atendida. Aí ela se acalmou, fez um post no Facebook com fotos dele, do gato, para pedir ajuda, se alguém viu um gato desaparecido e tal. Ela postou 2h56 da manhã e quando foi 3 horas da manhã, ela escutou ele arranhando a porta. Ela foi loucamente desesperada, chorando, abriu a porta e ele entrou rapidinho e foi direto no pote de ração comer. Ela sabe que não tem nada assim de extraordinário e sobrenatural, mas ela viu tantos relatos no canal que ela decidiu contar o dela. E também foi uma forma de cumprir a promessa, já que o gatinho dela retornou e ela prometeu que faria isso. O gato preto que me vigia. O moço que nos conta esse relato é de Niterói, Rio de Janeiro. E diz que várias coisas já aconteceram com ele, mas esse é o mais intrigante. E ele diz que a família dele se divide entre kardecistas, evangélicos e umbandistas. E talvez por conta disso tantas coisas ocorrem com ele, mas vamos ao relato. E ele tinha 9 anos quando isso aconteceu. Diz que era um dia de sol, de muito sol, e ele foi jogar bola como de costume. Afinal, era o que as crianças da idade dele faziam. Nisso, uma chuva começou a cair e já era umas 8 horas da noite quando essa chuva caiu. Então, rapidamente ele subiu. Ele mora num apartamento, então ele subiu largando bola e chinelo para trás.
E lá por umas 11 horas da noite foi que a chuva deu uma trégua, a chuva parou. E aí ele começou a escutar um choro, um miado, alguma coisa assim. Aí ele até pensou que fosse um vizinho dele, sei lá, às vezes a mãe dele estava batendo nele por algum motivo, por alguma besteira que ele fez, ele estava apanhando e chorando por conta disso. Enfim, ele desceu para buscar chinelo e bola que ele tinha largado para trás. E o chão lamacento fazia com que ele andasse devagar. Aí ele pegou a bola dele, o par de chinelos, e naquela altura o choro voltou. Só que dessa vez estava muito, mas muito próximo a ele. E aquilo vinha do mato, ele deduziu. E aí ele gelou. E ele conta que, como sempre foi em terreiros umbandistas, ele já tinha uma ideia do que poderia ser. Então ele foi andando de volta ao portão. E quase camuflado na noite, um gato preto andava à sua frente. Os olhos desse gato brilhavam amarelo e o miado dele parecia um choro. Só que aí esse gato se aproximou dele e fixou os olhos nele. E ele disse que frouxo como ele era e como ainda é, filho, ele correu. E correu muito. 2 dias depois disso, em uma sessão no terreiro que ele frequentava, uma entidade veio até ele, uma pombagira, e disse o seguinte: Você consegue me ver, né? Mas não se assuste. A sua velha, ou seja, a avó dele, quando morreu, pediu para que eu cuidasse de você. E depois disso, ele passou a não presenciar mais nada. Até que um dia, no carnaval, ele ia se encontrar com uns amigos na praça. Era um dia muito ensolarado, mas não parecia. Tava muito frio e as ruas vazias. E ao longe um gato preto vinha na direção dele. E ele foi para a calçada. E pro azar dele, o gato atravessou também. E novamente aquele miado, aquele choro. E o gato avançava e ele batia o pé para afastar o gato. E nada funcionava. Até que ele foi obrigado a dar meia volta e voltar para casa. E acabou dormindo. Até que sonhou com uma mulher muito bonita, de saia rodada, preta e vermelha. Cabelos negros, pele morena, a mulher mais linda que ele já tinha visto. E ela falava com ele a respeito de estar ao lado dele sempre. E que não era para ele temer nada, desde que ele estivesse na presença dela. E ela rodava e gargalhava, e aos pés dela um gato preto de olhos amarelos. E o gato ficava se enrolando ali nos tornozelos dela. E o gato olhava para ele com aqueles olhos brilhantes, e a entidade gargalhou novamente e deu um trago. Aí ambos sumiram e ele acordou. E aí no mesmo dia, só que mais tarde, na hora dele ir para o bloco, ele ficou sabendo que de tarde na praça havia ocorrido um assalto, com homens armados e tal, e todo mundo foi abordado ali e assaltados. Mas apenas um ficou ferido, foi tipo, um arrastão. Uns meses depois, indo para mais uma sessão, ele contou tudo isso para uma mãe de santo. E ela explicou para ele tudo do que se tratava aquilo. E disse ainda que o gato era a forma que a entidade encontrava de se misturar entre os humanos, de se enturmar entre os mortais. E disse para ele não temer nunca e que ele sempre seria protegido, que ele seria eternamente protegido mesmo se não acreditasse. E ele diz que até hoje ele vê o gato. Sempre que ele passa em ruas vazias, ruas escuras, lugares que ele se sente desconfortável, ele vê o gato. Esses dias atrás mesmo, ele diz que começou a escutar novamente aquele miado, choro, em frente à janela dele. E nesse dia, um apartamento no prédio dele tinha pegado fogo. Felizmente, ninguém se feriu, mas ele pôde ouvir o choro, miado daquele gato a noite toda na janela do quarto dele. E é isso aí, pessoal. E vocês, têm alguma experiência sobrenatural com gatos? Manda pra gente. Se gostaram desses relatos, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos amantes de gatos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!